Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, sobre a vida de todos nós. Que bom recebermos da parte do Pai mais uma oportunidade para nos assentarmos e falar da sua palavra. Nesta oportunidade, vamos refletir sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 1º de junho do ano 2024. A nossa abordagem vai continuar sobre o tema geral que estamos pensando: como surgem as igrejas. E pontualmente nesta oportunidade vamos pensar sobre algumas teorias que nós encontramos na nossa atualidade, teorias em forma de doutrinas. Teorias em formas de doutrinas. E o nosso texto-chave, 2 Timóteo, no capítulo 4, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4. E este texto, escrito por Paulo, diz assim: virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está falando de um tempo em que a pregação do Evangelho se daria, em muitos casos, na forma de fábulas, contos, teorias construídas pela mente humana. E Paulo diz, olha, doutores, quer dizer, líderes que se mostrariam competentes na palavra e ensinariam fábulas em nome do Evangelho. E um detalhe aqui, Paulo diz assim, amontoarão, quer dizer, seriam muitas fábulas, seriam muitas teorias que no passar do tempo haveria de surgir no seio da Igreja de Cristo. E no tempo em que nós estamos vivendo, é prudente a gente prestar atenção sobre a pregação, de um modo geral, que tem sido feita por tanta gente, com a palavra na mão, com o Evangelho na mão, pregando, ensinando teorias, construindo argumentos, particularmente no que tange às coisas que ainda restam sobrevir a este mundo onde vivemos. Aquilo que ainda não aconteceu, os fatos particularmente relacionados à vida da Igreja de Cristo no mundo, no tempo prévio à sua vinda e em relação aos fatos que cercarão as circunstâncias nas quais a igreja estará envolvida quando ou por ocasião da vinda de Jesus. Na nossa introdução, a gente cita um autor bastante conhecido, e ele disse assim, em um dos seus sermões:
Há milhares de igrejas, disse ele, ao redor do mundo, que não querem ouvir a sã doutrina. Não aguentariam por 2 semanas um ensino bíblico firme que refutasse seus erros doutrinários, que confrontasse o seu pecado, que lhes trouxesse convicção e as exortassem a obedecer à verdade. Não desejam ouvir a pregação sadia. John MacArthur, ele falou isso já no seu tempo. Igrejas, milhares delas na sua palavra, ao redor do mundo, que não querem ouvir a sã doutrina. Veja que isto não é argumento particularmente nosso. Não é ideia particularmente nossa. A palavra de Deus já nos exortara. Amontoarão, no final dos tempos, doutores que vão ensiná-los doutrinas que o apóstolo Paulo chamou de fábulas. É bom que a gente preste atenção. E este autor, este pastor americano, fez essa exposição. Eu vou repetir para vocês. Há milhares de igrejas ao redor do mundo que não querem ouvir a sã doutrina. Essas igrejas não aguentariam por 2 semanas um ensino bíblico firme que refutasse seus erros doutrinários, que confrontasse o seu pecado, que lhes trouxesse a convicção e as exortassem a obedecer à verdade. Essas igrejas não desejam ouvir a pregação sadia. Não tenho mais detalhes a respeito da convicção desse pastor, mas o que ele fala, o que ele escreveu, merece a nossa atenção. E abordando o assunto, nós esclarecemos, dizemos aí que o que nos une a esse citado pastor limita-se a esse pensamento anunciado. Não estamos a defender a doutrina que esse pastor defendia, mas a constatação que ele fez merece a nossa atenção. E isto porque sua declaração revela uma lamentável verdade. Independente do que ele tinha em mente quando disse isso, a sua declaração revela-nos um fato que deve preocupar a nossa mente. Porque já dissemos em momento anterior que a humanidade foi muito abençoada com o acesso livre das Escrituras. Foi muito bom ter acesso à palavra de Deus e cada um poder lê-la, consultá-la, pesquisar, orar e pedir a Deus discernimento para entendê-la. Isso foi muito bom. Nós também já dissemos que a reforma livrou o mundo das garras da Igreja Romana. Isso nós já falamos também, mas não foi totalmente livre. O que temos hoje é uma mistura de fábulas e doutrinas romanas com o Evangelho, como se tudo fosse o puro Evangelho. E por outro lado, uma mistura de fábulas evangélicas misturadas ao Santo Evangelho. Eu faço lembrado aqui, não está no roteiro, mas lembrado aos irmãos, a exortação que Paulo deu a Tito. Ele diz para Tito ficar em Creta, organizar as igrejas, estabelecer e constituir liderança para aquelas congregações, e que exortasse a igreja a que prestasse atenção e não fossem envolvidas com as fábulas judaicas, muito corrente por aqueles dias. Hoje nós não temos fábulas judaicas corrente na nossa geração, nos nossos tempos, mas temos fábulas evangélicas, verdadeiras fábulas evangélicas. Agora, alguns dias atrás, eu estava a ouvir um pastor bem respeitado, bem conhecido nas mídias, e ele falava sobre a volta de Jesus.
Mas ele falava sobre a volta de Jesus de uma forma como se ele estivesse lendo numa cartilha como se dará a volta de Jesus, onde ele vai aparecer, de que maneira ele vai aparecer, o que ele vai falar, a forma como ele vai se pronunciar, como vai acontecer a ressurreição dos mortos, como vai acontecer a transformação dos justos que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus. Enfim, eu fiquei ouvindo, prestando atenção e fiquei pensando, meu Deus, a palavra, o Evangelho não nos dá esses detalhes. São coisas totalmente fictícias, são fábulas, verdadeiras fábulas. Porque o Evangelho não nos ensina nada a respeito daqueles tantos detalhes que esse respeitável pastor anunciou na sua pregação na televisão. Muito bem, e aí a gente tem Eclesiastes no capítulo 7, o verso 9. Salomão já dizia, há milhares de anos atrás, Deus nos criou perfeitos, mas nós, os seres humanos, criamos muitas invenções. A nossa imaginação é fértil e a palavra de Deus nos entusiasma, nos empolga, e muitos de nós se empolga de tal maneira, com tal intensidade, que começamos a dizer, por mais sério que sejam os pregadores, começam a dizer coisas que o Evangelho não diz, pensam as pessoas e anunciam como verdade bíblica fosse aquilo que eles pensam. Interessante que todas estas teorias anunciadas são teorias sempre a partir da leitura de algum texto bíblico, de tal maneira que é preciso prestar atenção, porque dizem coisas como se a palavra de Deus estaria escudando, dando áreas de verdade para aquilo que as pessoas estão falando, mas são divagações, são teorias, são fábulas, muitas vezes criadas por sérios pregadores, mas que a palavra de Deus não sustenta a sua pregação. Na reflexão 1, por isso mesmo a gente vai lembrar que nunca será demais lembrar que vivemos cercados por um grande emaranhado e um conjunto de crenças e doutrinas, um grande emaranhado, há muitas linhas de pensamento. A maior parte dessas doutrinas sequer de conhecimento da maioria dos fiéis, porque aqui ou ali há pregações, ensinos totalmente absurdos e que não se sustentam pela leitura clara e objetiva da palavra. Os fiéis que frequentam a igreja sequer conseguem compreender muitas vezes, mas há uma crença geral e relativamente comum quando o assunto envolve vida, por exemplo, consciente depois da morte. Foi impregnado no imaginário popular o que é que acontece com as pessoas ao morrerem. Logo em seguida, a sua alma ou entra imediatamente para o gozo eterno depois da morte, ou entra diretamente para o inferno para iniciar o seu período sem fim de sofrimento intenso. Pregações que consagraram o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, e tão comum para todos nós. Nós já mencionamos em momento anterior que quando a gente conduzia um grupo de estudo bíblico, quando a gente leu os 10 mandamentos, as pessoas, eu me lembro de uma reação meio coletiva das pessoas, admiradas, porque, mas não é o domingo, o dia do Senhor? Porque está no imaginário popular. Está no imaginário popular que a graça nos liberta da lei e outras coisas tantas. Na verdade, a graça não nos liberta da lei. A lei nunca escravizou nenhum dos filhos de Deus. A lei foi a manifestação da graça de Deus para todos aqueles que viveram
antes da morte de Jesus. Aliás, a lei a que se refere, que a graça foi que a lei foi a manifestação da graça de Deus, é a lei através da qual os irmãos que viveram antes de Jesus ter nascido, através daquele procedimento que a lei prescrevia para eles fazerem, eles puderam ter os seus pecados confessados e perdoados posteriormente com a morte de Jesus. Foi isso que Jesus fez, e Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim: Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Sim, ele rasgou. Que cédula? Aqueles documentos, vamos pensar assim, aquelas confissões que os nossos antepassados, que viveram antes de Jesus, faziam estendendo a mão sobre a cabeça do animal, confessando ali, transferindo para aquele animal os seus pecados, confessando sobre aquele animal os seus pecados, que morriam em lugar daqueles que confessavam. Mas, como temos informação da carta aos Hebreus, o sangue daqueles animais não podia perdoar pecados, não era suficiente, mas era uma confissão de dívida, o pecado que aqueles irmãos faziam. E quando Jesus morre na cruz, ele rasgou todas aquelas confissões de dívida, de tal maneira que jamais alguém foi escravo da lei, alguém foi liberto pela lei, pelas coisas que faziam debaixo da lei, mediante cumprimento da lei. Pelo contrário, todos fomos salvos pela graça. Aqueles, através do cumprimento da lei, que era a manifestação da graça de Deus. E depois de Jesus, vivemos debaixo da graça, cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobriu o pecado de todos os homens desde Adão e até a última geração viva que estiver quando Jesus voltar. Portanto, a graça não nos liberta de lei. Pelo contrário, a lei foi a manifestação da graça salvadora de Jesus Cristo. Também nunca será demais lembrar que a Bíblia nos adverte sobre doutrinas sem fundamento bíblico que surgiriam no correr dos tempos. João, em sua segunda carta, ele nos adverte no verso 8 e 9, dizendo assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Quer dizer, Deus nos deu o entendimento da sua palavra. E por nós entendermos a sua palavra e vivermos debaixo dela, sob a sua orientação, sob a sua regência sobre a nossa vida, nós receberemos o galardão, a vida eterna. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Prevaricar é faltar ao compromisso do dever por algum tipo de interesse ou má fé. É cometer abuso de poder, provocando injustiça e causando prejuízo a alguém. Portanto, quando um pregador prega a palavra de Deus, mas não observando estritamente os termos da palavra de Deus, prevarica, quer dizer, falta com o seu dever de discípulo do Senhor. Comete abuso de autoridade. Deus me dá autoridade para pregar, mas pregar o que Ele me ensinou. O dizer de Jesus, quando o Espírito Santo viesse, o dizer de Jesus foi assim: quando o Espírito vier, aquele Espírito de verdade que vier da parte do Pai, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. E nós não ouvimos Jesus dizer que tantas doutrinas que se passam ao nosso redor, nenhuma delas foram ensinadas por Jesus, quer em relação a certas práticas culticas e doutrinárias, quer em relação a fatos que envolveriam a vida e a fé e a pregação do Evangelho nos tempos imediatamente anteriores à sua vinda.
Na sequência 1, a gente vai lembrar que, além dessas fábulas que têm sido anunciadas como se doutrinas bíblicas fossem, existem outras tantas, assim, não tão explícitas. É o caso, por exemplo, dos fatos que ocorrerão antes da vinda de Jesus e sobre a própria vinda do Senhor e o fim do mundo. Não sei quantos irmãos têm ouvido, têm lido, têm aprendido sobre as coisas que ainda não aconteceram, mas que deverão acontecer no período imediatamente anterior à vinda de Cristo e em relação à própria vinda do Senhor. A Bíblia faz diversos alertas sobre a intensificação da iniquidade no fim dos tempos. O profeta Daniel já falou isso: vai se multiplicar a ciência e vai se multiplicar a iniquidade. Jesus falou sobre a multiplicação da iniquidade. Os apóstolos, como Paulo, falam sobre a aparição do homem do pecado. João comenta: irmãos, guardai-vos do anticristo que já está no mundo. São pessoas desqualificadas para falar da palavra, mas estão falando da palavra. Presta atenção, para vocês não se envolverem, serem enganados pela sua pregação e pelas suas teorias ou pelas suas teorias. Paulo chama esse tempo de tempos difíceis para viver a fidelidade a Deus. Os profetas, Jesus, os apóstolos e o Apocalipse falam sobre esses tempos. Entretanto, não há uma doutrina, nem um período de tempo especificados mencionados na Bíblia para esses acontecimentos. Jesus nos exorta apenas para estarmos atentos aos fatos que aconteceriam no final dos tempos. Mas apenas isso, estarmos atentos. Não deu mais detalhes, pelo contrário. O que parece claro na Bíblia é que o retorno de Jesus será em tempos difíceis para o exercício da fé no santo Evangelho e manter assim, por essa fé, a comunhão com Deus, e exatamente pela relativa calmaria em que a sociedade, em que o mundo estariam vivendo em relação ao pecado. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5, é muito importante que a gente preste atenção no que ele escreveu. Irmãos, disse ele, acerca dos tempos e das estações, vocês sequer necessitam porque que eu os escreva. Exatamente como eu disse, Jesus já predisse que a multiplicação do pecado seria fato. Fatos catastróficos também seriam evidentes no período imediatamente antes da sua vinda. E Paulo reitera isso dizendo: porque vós mesmos bem sabeis, ou sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha, irmãos, essa expressão, virá como ladrão de noite, é porque não vai ter nada anunciando explicitamente. Diz: olha, Jesus está vindo. Olha, ele está voltando. E no verso 3 ele fala uma coisa interessante: pois quando disserem, há algumas versões que vai dizer assim, ou que vão dizer assim, quando andarem dizendo, nós estamos em paz e em segurança. Até alguém lê esse texto, já percebi, com um certo equívoco. Paulo não está dizendo que Jesus viria num momento de paz e segurança, mas ele viria em um momento em que as pessoas estariam com o seu imaginário pensando: estamos em paz, estamos em segurança. E então lhes sobrevirá a repentina destruição. E ele dá até um exemplo aqui, dizendo: como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Ou seja, quando Jesus vier, não vai ter mais tempo de pregar o Evangelho de arrependimento para a salvação. Mas vós, irmãos, continua Paulo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha, ele diz lá no verso 2, Jesus virá à semelhança de um ladrão que chega em casa de noite quando alguém espera.
Mas no verso 5 ele vai confortar a igreja dizendo: vocês não estão em trevas. Aliás, no verso 4, vocês não estão em trevas. Então aquele dia não vai surpreender vocês, porque vocês já sabem que as dificuldades da fé, que as dificuldades para exercício da fé, para viver com tranquilidade a fé, não necessariamente a pregação do Evangelho, porque isso é relativo. Nós temos facilidade para pregação do Evangelho em muitos países, mas em outros países, ao mesmo tempo, se tem muitas dificuldades. Muita gente tem morrido diariamente ao redor do mundo, ou sendo perseguida por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Então, a pregação, a liberdade de viver a pregação do Evangelho não pode ser interpretada como sendo o arrefecimento da dificuldade para viver a fé. Uma coisa é a dificuldade para viver a fé pela multiplicação do pecado. A outra coisa é a dificuldade para pregar o Evangelho, dados os impedimentos sociais e políticos de determinadas nações. Por isso, Paulo adverte: vocês não estão em trevas, vocês sabem que a palavra de Deus tem lhes orientado. Porque, verso 5, todos vós então sois filhos da luz e filhos do dia. E ele reafirma: nós não somos da noite, nós não estamos na escuridade, nós não estamos nas trevas. Nós sabemos quão difícil tem sido viver a fé, viver aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. É verdade que nós, particularmente, como assim em muitos países, nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Veja só, desde que a gente não use determinadas expressões, não use determinadas palavras, que a gente tenha cuidado para pregar sobre determinados pecados. Então, isso é ou não é dificuldade para viver a fé? Como vamos ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, como vamos evangelizar pecadores quando nós temos restrições para falar sobre o pecado, sobre certos pecados? Então, isso aparentemente está tudo normal para a sociedade, mas para se viver a fé, nós estamos vivendo sob severa vigilância do mal. O mal, o próprio mal, que dificulta a nossa liberdade de viver o que cremos e pregar e ensinar a palavra de Deus na ordem de Jesus, que disse: ide, ensinai as pessoas. Muito bem. Na reflexão 2, a gente vai dizer que a gente já ouviu falar sobre, por exemplo, alguns detalhes. Aqui vamos pensar sobre alguma coisa em referência às coisas que vão acontecer, que a gente chama na teologia como escatologia, fatos que virão. E particularmente sobre os fatos que vão envolver o período imediatamente anterior à volta de Cristo e a própria volta de Cristo. Aí algumas teorias que têm sido criadas e algumas teorias sim, e essas fábulas que a gente tem encontrado pregação afora. Então, a gente vai, só para lembrar alguns nomes aqui, para a gente deixar registrado que o que nós estamos falando não são invenções que temos. Mas você já ouviu falar, por exemplo, sobre amilenismo, umas palavras técnicas bastante complicadas, muito pouco usuais no nosso cotidiano. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, grande tribulação, fechamento da porta da graça e outras doutrinas mais, não é verdade? Nós já ouvimos sobre isso. Esses são exemplos de doutrinas e crenças, são teorias ensinadas como cristãs, como tendo certa a sua ocorrência no futuro. Mas embora tais doutrinas, essas teorias, não tenham no todo ou em parte fundamento bíblico, todas essas teorias apresentam pelo menos um terço de prova, com a finalidade de
dar caráter bíblico a cada uma. O melhor que nós temos a fazer é conferir tudo com a palavra de Deus. E nós citamos Atos 17, versos 10 a 12, é um exemplo bastante interessante aqui, quando Paulo saiu de Tessalônica, expulso por aquelas pessoas, pelos habitantes de Tessalônica. Os apóstolos tiveram grandes dificuldades, por pouco não foram linchados, não foram mortos e tal. E quando eles chegaram numa cidade, numa congregação lá de uma cidade chamada Bereia, eles chegaram lá e os irmãos ficaram sabendo que eles vinham de Tessalônica, de uma outra cidade, onde eles foram escorraçados, de onde havia sido expulsos, e eles foram acusados de um monte de coisa lá. Mas quando Paulo e Silas chegaram em Bereia, chegando lá, aqueles irmãos receberam eles com uma certa desconfiança. E quando eles foram para pregar na sinagoga, ensinar, os bereanos foram ouvi-los. E o verso 11 vai dizer assim, do capítulo 17 do livro de Atos: ora, estes, quer dizer, os bereanos, os habitantes de Bereia, os irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Só que eles faziam assim: Paulo e Silas ensinavam, e eles iam examinando cada dia nas Escrituras, que era a lei e os profetas que eles tinham na mão, se as coisas que os apóstolos Paulo e Silas estavam pregando, se estas coisas eram realmente verdade, segundo os termos das Escrituras. Nós temos falado reiteradamente, as Escrituras têm que ser a base da nossa crença e nada além das Escrituras, nada aquém e nada além, sob pena de nós estarmos pregando fábulas, falando sobre teorias, ensinando coisas que são mais teorias, conta de chegar, imaginação humana. E a Bíblia mesmo não tem nada que sustenta essas teorias. E na sequência 2, para irmos já partindo para o final, a gente vai dizer que, ou chamar você a refletir, que diante do exposto você pode perguntar: e nós? Em que e como devemos crer? Somos amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista? A igreja vai passar pela grande tribulação? Não vai passar pela grande tribulação? Jesus vem antes da grande tribulação? Jesus vem depois da grande tribulação? A porta da graça vai fechar? Quando vai fechar? E etc. Quer dizer, diante de tudo isso, a pergunta: e nós? Em que nós devemos crer? E a gente propõe, em primeiro lugar, pense: a verdade está na palavra de Deus e não em nós. E tudo que os profetas predisseram e já se cumpriram, cumpriram-se dentro da rotina da vida das gerações do seu tempo. Foi por isso que Jesus veio e, conforme o próprio João registra no primeiro capítulo do seu Evangelho, ele veio para o que era seus, ele veio como judeu, nasceu como judeu, e os judeus deviam glorificar a Deus por ele, depois que ele se manifestou na sua pregação. Mas João disse: os seus não o receberam, porque Jesus não veio assim, num momento espetacular, com grandes acontecimentos, com reviravolta no mundo social, com reviravolta no mundo político, com reviravolta na vida das pessoas. Não, Jesus veio num tempo em que as pessoas estavam ali, vivendo normalmente. Então, se o que foi predito pelos profetas aconteceu em vida, na rotina normal da vida das gerações do tempo em que essas profecias se cumpriram, por que seria diferente quanto ao futuro? No futuro também, o que vai acontecer dentro da rotina das pessoas. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler os 13 primeiros versos do capítulo 24 de Mateus. Vale a pena, presta atenção. Olha o que Jesus disse em relação aos tempos finais do mundo, da história desse mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, escreveu Mateus, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus lhes disse: tudo isso vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra,
dessas construções tão lindas que vocês estão me mostrando. Os discípulos guardaram isso para eles. E quando eles estavam lá no monte conversando com Jesus, os seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos, porque ninguém vai enganar vocês. Porque virão em meu nome muitos, dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar muitas pessoas, essas pessoas que virão. E vocês ouvirão de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, veja só, alguém pega esse texto, alguém virá guerras, rumores de guerra, sofrimento, etc. E isso é apenas acontecimentos, mas que ainda não é o fim. Irmãos, não é o fim quando esses acontecimentos começarem a acontecer, mas esses são os acontecimentos que permanecerão acontecendo de maneira piorada até que ele venha. É isso que ele está dizendo. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então veja só, é o que aconteceria no final dos tempos. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Repito, Jesus não está falando, olha, é isso que vai acontecer, depois vai acontecer uma coisa pior. Veja, Jesus não anunciou nada pior do que isso antes da sua vinda. Entendeu? Apesar de no verso 8 está dizendo, estas coisas são princípios de dores, você vai alguém dizer, olha, vai vir uma tribulação tão grande, mas tão grande, que o que nós estamos vivendo são apenas princípios de dores. Não, irmãos, o que Jesus está dizendo é que estas coisas que aconteceriam horríveis, como nós estamos, a nossa geração começa a ver com muita nitidez, é apenas o princípio de dores, porque estas coisas continuarão acontecendo paralelamente à pregação enganosa. Por isso, Jesus alerta, dizendo, ninguém vos engane, porque estas coisas vão acontecer e vocês devem estar atentos. E aí no verso 9, então vos hão de entregardes para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmãos, é o que nós estamos vivendo. Fatos que podem ser arrefecidos, que podem ser piorados, não é? Mas estes são os fatos de que Jesus está falando. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja, Jesus está falando da iniquidade, o pecado sendo piorado, sendo multiplicado, mas não por fatos específicos, mas por devassidão das pessoas. As pessoas se tornariam devassas, omissas, pregadoras de verdades profanas, de verdades que na verdade seriam apenas teorias, seriam apenas verdades parciais, com fundo da palavra, mas Paulo vai dizer, são fábulas, não são verdades. E no verso 13 ele termina, e por se multiplicar a iniquidade, veja só, o amor de muitos se esfriará. É o que a gente vai vendo, na nossa geração já vem acontecendo, não é? O pecado passou a ser uma coisa relativizada. A semana passada eu ouvi um pastor ainda dizendo, eu tenho procurado ouvir pessoas ler sobre essas coisas, e um pastor dizendo de coisas terríveis, mas ele diz, não, mas essas coisas cada um tem a sua avaliação, uns acham de um jeito, outros acham de outro, mas tudo é normal. Palavras dele, tudo é normal. Por isso Jesus, não se engane, vai dizer isso para nós. E finalmente, na reflexão 3, a gente vai dizer, tudo indica que o fim chegará sem que a geração desse momento perceberá. Jesus está a nos alertar sobre isso. Lucas, no capítulo 12, no verso 54, Jesus dizia assim, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas,
sabeis discernir a face do céu e da terra. E como não sabeis, então, discernir o tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? E o que é justo? O que é justo é o que a palavra de Deus nos prescreve, e não nas teorias, nos teoremas, nas fábulas cristãs que nos cercam todos os dias. Jesus virá quando tudo parecer normal, e com sua vinda será aberto o processo do fim do mundo. Que Ele nos ajude, nos abençoe, para que possamos entender o tempo em que estamos vivendo, sabendo que o pecado vai se alastrando e se multiplicando, de tal maneira, vai ficando tão normal, que até os escolhidos possam se enganar, imaginando que, isso não tem nada a ver, isso não é bem assim. Antigamente se pensava e coisa assim. Mas Deus nos ajude a viver com a nossa fé e crença firmado na sua santa palavra. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.